Meus irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje, numa única solenidade litúrgica, a festa de São Pedro e São Paulo, considerados as colunas da igreja. Ao festejarmos Pedro e Paulo, nós festejamos o elo de ligação mais próximo de Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos salvar, o Filho eterno de Deus, o Redentor da humanidade. Pedro e Paulo representam, portanto, esta comunhão com Jesus. Por caminhos diferentes, ambos nos ligam diretamente à pessoa de Jesus. Por isso é uma festa tão importante e tão antiga na vida da igreja. Desde a antiguidade, é uma das festas litúrgicas mais antigas que nós temos, porque nos colocam nesta perspectiva de uma igreja que é apostólica. Apostólica não só no sentido de que é evangelizadora e missionária, também nesse sentido, mas no sentido de que ela é constituída por aqueles que o Senhor escolheu. A igreja não é uma comunidade de livre pensadores, que tem suas ideias e que difundem e pregam as suas ideias. Existe uma igreja que é de Jesus Cristo, que é obra de Deus. E aqueles que ele chama são aqueles que são instrumentos, que estão a serviço desta obra. Por isso, a centralidade deste evangelho que hoje é proclamado. Desde ontem estamos celebrando esta solenidade. Ontem, com a missa da vigília, eram outros textos, também voltados para Pedro e Paulo. Tal a riqueza de textos que nós temos para esta solenidade. Mas o evangelho é esse de Mateus capítulo 16, é um momento central no evangelho de Mateus. Se antes Jesus foi conhecido pela sua pregação, pelos seus milagres, chega um momento em que ele faz essa pergunta sobre aquilo que os outros pensam a respeito dele. E depois de várias respostas, ele interpela os seus mais próximos: para vós, quem sou eu? E é Pedro que, em nome do grupo apostólico, em nome da igreja, dá essa resposta: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Segue-se a essa resposta a palavra de Jesus, que no Evangelho de Mateus é o maior número de palavras dirigidas de uma só vez a uma única pessoa. Ele diz: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. É algo que é dom, que é inspiração. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Ele chamava-se Simão, mas agora ele fala desse nome que é a missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, existe uma igreja de Jesus Cristo, objetiva, é dele, é de Deus, não é nossa, Nós somos sim edificados sobre o fundamento dos apóstolos colocado por Cristo, mas a igreja é de Cristo, Edificarei a minha igreja, e as portas do mal não prevalecerão contra ela. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. É por isso que a igreja é indefectível, ela não pode ser destruída pelo mal, porque ela procede de Deus, ela é a eclesia tuteu, a assembleia, a convocação de Deus. E Jesus escolhe essa figura especial para representar toda a igreja, quer dizer, na pessoa de Pedro, o dom que Jesus dá à sua igreja, desta indefectibilidade, é para toda a igreja, mas há uma pessoa na igreja que tem esta autoridade para representar como personalidade corporativa, coletiva, toda a igreja. É justamente Pedro e os sucessores de Pedro, Por isso esta palavra tão forte, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mal não prevalecerão contra ela. De tal forma, meus irmãos, nesses tempos turbulentos em que nós vivemos, confusos,
de tantas fake news, de tantas pessoas querendo orientar as outras, até nas hostes católicas, às vezes sem levar em consideração o ensinamento dos legítimos pastores, do Papa e dos bispos, e às vezes até contra eles. É preciso que nós tenhamos clareza. O Senhor nos deu uma orientação. Quem está com Pedro, quem está com o sucessor de Pedro, está na comunhão eclesial. Nós dizemos em latim uma frase forte de Santo Ambrósio, grande padre da igreja, doutor da igreja. Ele dizia: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Quem está em comunhão com Pedro e com o sucessor de Pedro, está em comunhão com Jesus Cristo e com a igreja de Jesus Cristo. Pedro era um pescador, pertencia ao grupo dos discípulos de João Batista, ouvira a pregação de João sobre a proximidade do Messias, vivia naquele clima, então, de abertura, trabalhava com seu pai Jonas, pescador, juntamente com seu irmão, aquela rotina, lançar as redes, recolher a pesca, desembaraçar as redes. Ele tinha a sua vida estabelecida, até que ele é apresentado primeiro a Jesus por André, seu irmão, e depois Jesus que passa e chama: vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. E ele deixa o seu pai, deixa o seu negócio de pesca e se torna discípulo e seguidor de Jesus, que tem uma vida nômade, uma vida difícil, uma vida exigente. E ele vai acompanhar Jesus com todo o ardor do seu coração, impulsivo que sempre foi, mas muito generoso, muito autêntico, talvez um pouco presunçoso, quando Jesus dizia que ia sofrer muito, porque a partir do capítulo 16 ele vai também anunciando cada vez mais e preparando os seus discípulos para o momento da sua paixão. Então Jesus dizia que ia ser rejeitado, ia sofrer muito, ia ser condenado, ia morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria, todos o abandonariam. Pedro disse: ainda que todos o abandonem, eu não te abandonarei, estou pronto a dar a minha vida por ti, dizia Pedro. Não era falso, dizia com sinceridade, mas é pretensioso, como às vezes nós somos também, né? Acreditando muito naquilo que ele estava dizendo, acreditando nas próprias forças, como às vezes nós fazemos também, né? Aí é que está a presunção de Pedro, não na inautenticidade, mas na confiança em si mesmo. E Jesus disse: darás a tua vida por mim, né? Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Pedro quis seguir Jesus, quando Jesus disse também de forma para eles ainda enigmática, que para onde ele ia eles não poderiam ir, seguiriam mais tarde. Ele queria segui-lo, e Jesus disse a Pedro que ele seguiria mais tarde. Ontem, no evangelho que proclamamos na vigília, João capítulo 21, é justamente o Cristo ressuscitado que chama Pedro e pergunta 3 vezes, como que compensando aquelas 3 negativas da traição. Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E Pedro aí já está humilde e apela não para a autoconfiança que ele tem, mas para o conhecimento que Jesus tem dele. Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta meus cordeiros. E as perguntas repetem. Por fim, Pedro fica triste: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. E Jesus disse: quando eras jovem, ias para onde querias, quando fores velho, outros te levarão para onde não queres ir. E diz o evangelista João que Jesus falou assim para dizer com que tipo de morte Pedro daria glória a Deus. E aí Jesus então pronuncia a palavra: segue-me. Aquilo que Pedro queria fazer antes, que era seguir, agora pode seguir, porque ele já aprendeu a lição da humildade, que todos nós precisamos aprender, de não confiar em nós mesmos, mas confiar no conhecimento que o Senhor tem de nós, confiar na graça de Deus. E o Senhor coloca então Pedro à frente da sua igreja para presidir a igreja na caridade. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas mais? Quer dizer, aquele que está à frente da igreja, para assumir um ministério na igreja, o critério deve ser este:
não é tanto a competência, não é a capacidade do ponto de vista humano, é o amor. Tu me amas mais, então apacenta. E também Pedro é colocado como aquele que deve confirmar os irmãos na fé, como nós lemos em Lucas: Satanás pelejou para te triturar como trigo, mas eu orei por ti para que, uma vez convertido, confirmes os teus irmãos na fé. Então é outra função de Pedro: presidir a igreja na caridade e confirmar os irmãos na fé. Vemos que Pedro abraça essa missão, e aí ele, que começou na Galileia, vai para a Judeia, depois da paixão do Senhor, circula pela Palestina, vai depois para a região da Síria, fica na região de Antioquia e por fim vai para Roma, sempre exercendo esse ministério, e em Roma ele vai dar o testemunho final. Aqui, na primeira leitura de hoje, nós vemos uma das prisões de Pedro, ainda na Judeia, em Jerusalém. Herodes mandou matar Tiago. Vendo que isso agradava os judeus, prendeu também a Pedro, e pensava em fazer a mesma coisa com Pedro. Mas o Senhor o libertou de forma extraordinária, miraculosa, como nós ouvimos, porque a comunidade também rezava por Pedro. Aqui se disse isso, enquanto Pedro estava na prisão, a comunidade rezava por Pedro, como nós devemos rezar pelo Papa, devemos rezar pelo Papa Francisco. Então Deus libertou Pedro neste momento. Mais tarde, em Roma, ele dará o testemunho final, vai ser crucificado. É bom lembrar que quando ele ia ser crucificado, durante a perseguição de Nero, naquele período, Pedro então pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se sente digno de morrer como o seu Senhor. E em Roma ele dá o seu testemunho final, é sepultado, e em torno do lugar do sepultamento de Pedro, então os cristãos começam a ser sepultados também. Mais tarde é construída igreja, basílica, e hoje está lá a Basílica de São Pedro. Aquela região era um cemitério, e ali, justamente debaixo daquele baldaquino, da Basílica de São Pedro, bem lá embaixo, daquele altar, está o túmulo de Pedro, E o Vaticano está edificado exatamente nesse lugar. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do mal não prevalecerão contra ela. O outro que nós celebramos é Paulo, também considerado coluna da igreja, um fariseu, um homem zeloso, conhecedor da Escritura, alguém que foi preparado, como nós ouvimos também nos textos da missa da vigília ontem, quando foi proclamada a leitura de Gálatas: quando aquele que me separou desde o seio materno me revelou o seu Filho, então eu não consultei carne nem sangue, mas ele começa o seu ministério, se retirando primeiro para o deserto, e só mais tarde procura Quefas, que é Pedro, para estar com ele, partilhar a sua experiência, ouvir de Pedro também a orientação, porque ele respeitava Pedro como chefe da igreja, E Paulo então vai ser esse grande apóstolo dos gentios, fazendo as suas viagens missionárias, sofrendo pelo Cristo e nos deixando uma riqueza maravilhosa, que são suas cartas, seus textos que estão no Novo Testamento e que frequentemente na liturgia nós lemos, e que realmente, quando paramos para meditar, incendeia o nosso coração. É o homem da fé, é o homem do amor. A caridade de Cristo nos impele, nos impulsiona, nos comove, como diz Paulo. Paulo, então, de fariseu, é alcançado pelo Cristo. Se o Cristo foi delicado com Pedro, preparando para a sua missão, com Paulo também ele entra de forma forte. Quando Paulo vai para Damasco, ele que perseguia a igreja porque considerava os cristãos hereges, e o Senhor se manifesta a ele, não mais o Jesus da história, como foi com Pedro, em que Jesus chamou diretamente. Aqui é uma intervenção já do Cristo ressuscitado. Paulo cai por terra diante daquela luz e ouve a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a vida de Paulo é reorientada, e ele se torna então esse grande apóstolo que nós conhecemos. Também vai terminar e dar o seu testemunho final em Roma, onde será
preso, ainda vai evangelizar, e nós ouvimos hoje esse texto na segunda leitura, a segunda carta de Paulo a Timóteo, em que Paulo já faz duas comparações muito bonitas, sabendo que está chegando o momento da sua partida desse mundo. Estou pronto para ser derramado em sacrifício. Quando se oferecia a Deus um sacrifício, era comum também em cima da vítima derramar um certo óleo, alguma coisa assim. E Paulo então sente que o seu sangue é como se fosse esse óleo derramado pela igreja, né? Então ele procura consolar, ele que está sozinho nessa última defesa, todos o abandonaram, não tem quem o defenda, e ele então aguardando a sua condenação, estou pronto para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Uma outra comparação que ele vai ter é do barco que sai, tem o seu mastro, as velas são descidas para que o vento leve o barco para o alto mar. Estou pronto, né? Combati o bom combate. Oxalá todos nós pudéssemos dizer isso no final da nossa vida. Combati o bom combate, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que o esperam no seu amor, com amor, a sua manifestação gloriosa. Meus queridos irmãos, agradeçamos a Deus por esses dois grandes apóstolos que nos colocam na comunhão com o Cristo. O Cristo histórico que chamou Pedro e o colocou à frente da igreja. O Cristo ressuscitado que chama Paulo e o faz apóstolo dos gentios. Ambos dão o seu testemunho em Roma e por isso em Roma, o bispo de Roma continua esse ministério petrino, presidindo a igreja na caridade e nos confirmando na fé. Rezemos pelo Papa Francisco, rezemos pelos sucessores de Pedro, para que possam sempre exercer esse ministério, dando continuidade à missão de Pedro e Paulo na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.